que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Deus falou muito comigo essa semana, irmão, sobre esse assunto, sobre guardar o coração. Guardar o coração é muito importante. Alguns anos atrás, na verdade, há 2002, 17 anos atrás, alguns anos, meu pai era um cara, irmão, pensa assim num cara com a saúde de ferro. Meu pai era aquele cara, irmãos, que se alimentava bem. Meu pai nunca fumou, nunca bebeu. Meu pai era um cara que, na medida do possível, fazia a sua atividade física. Era um cara, irmão, que tinha uma saúde de ferro. Até hoje, irmãos, meu pai já com 70 e poucos anos aí, você vai apertar a mão do meu pai assim, ele aperta a sua mão assim, e fala, tá firme aí, empurra você. Meu pai sempre foi assim. Mas no ano de 2002, eu estava, minha lotação, quando eu tomei posse no concurso, foi lá no interior do Pará. E lá, irmãos, depois de 15 dias que eu havia tomado posse, eu recebi uma ligação à noite de que meu pai tinha infartado. Eu fiquei me perguntando assim, eu falei, mas o meu pai, seu Eudes, foi ele mesmo, seu Eudes, ele infartou, ele está internado aqui na UTI do hospital, aqui em Santa Lúcia, em Brasília. Irmãos, aquilo me chocou tanto, porque eu fiquei pensando assim, como é que pode alguém com uma saúde aparentemente de ferro, com alguém com uma saúde ali, irmãos, que estava vendendo, de repente se vê numa cama de hospital, com um infarto que quase foi fulminante. E eu comecei, irmãos, a pensar sobre isso, sobre a doença silenciosa, que é a doença que afeta o quê? O coração. A doença que afeta o coração, irmãos, é uma doença que, se a gente não cuidar, se você não tiver ali um diagnóstico muito bem feito, a pessoa é capaz dela morrer e nem ver. Porque algumas placas, no caso do meu pai, o que aconteceu com ele, foi que ele tinha algumas artérias que estavam entupidas, e essas placas de gordura, elas se desprenderam e cortaram o fluxo sanguíneo para o coração do meu pai. E como efeito dessa obstrução na circulação de sangue, meu pai ele tinha ido numa farmácia, e ele disse que sentiu uma dor muito forte no estômago, e inicialmente ele achou que fosse uma azia, ou uma má digestão de algum alimento. E ele sentiu aquela dor aqui no estômago, foi na farmácia para pedir um sorrisal, alguma coisa, achando que era alguma azia. E na verdade o farmacêutico olhou, percebeu, porque quando o teu coração está sobrecarregado, quando ele impede o fluxo de sangue para alguma parte do corpo, o coração ele cresce e ele empurra ali, falando assim de um modo bem assim leigo, ele empurra o seu estômago. Por isso que aqui um infarto na veia onde meu pai teve essa obstrução, foi exatamente nessa veia que comprimiu o estômago. Então a dor que ele sentiu ali, foi porque o coração estava querendo mandar sangue, mas estava obstruído. Então ele apertou ali o estômago e sentiu aquela dor. E eu queria ler esse texto que está aqui em Provérbios, no capítulo 4, porque ele fala exatamente sobre o que a gente deve guardar. Olha só o que a Bíblia diz. Ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, uma noite de festa, uma noite de alegria. Senhor, que a palavra dessa noite, ó Deus, o que nós vamos ministrar, encontre guarida, ó Deus, em cada coração aqui, ó Pai, nessa noite. Cada coração esteja aberto, cada coração esteja, Senhor, ó Pai, receptivo. Que cada mente, Senhor, aqui esteja cativa à obediência do Espírito Santo.
E que o nome de Jesus seja glorificado. E que o céu, Senhor, ó Pai, ó Deus, estejam em festa nessa noite, porque o teu povo está aqui para celebrar a tua presença, para ouvir a tua voz e para ser transformado, Senhor, ó Pai, no confronto com a tua palavra. É o que nós oramos nessa noite e te pedimos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então, irmãos, o coração talvez seja, de tantos órgãos importantes que a gente tem no nosso corpo humano, talvez ele seja o órgão mais importante do ser humano. Porque o coração, a função do coração é bombear sangue para todas as partes do seu corpo. Eu acho tão interessante, irmãos, porque cada animal tem um coração proporcional ao seu tamanho, né? Esses dias atrás alguém me perguntou assim, sobre o reino animal, e nisso eu sou fera, falando: pastor, eu ouvi dizer que o coração da girafa pesa 30 quilos. Aí eu falei: eu acredito também que deve pesar 30 quilos, porque você imagina que o coração ele vai bombear tão forte para que o sangue possa chegar até onde? Na cabeça. Então o coração, irmãos, ele é responsável para que esse sangue possa circular por todo o seu corpo, através dos vasos sanguíneos, das veias, das artérias, levando o oxigênio, que é fundamental para que o seu metabolismo aconteça. Então presta atenção, o coração humano, ele foi tão perfeitamente planejado por Deus, que ele leva o sangue até as extremidades, porque o seu corpo precisa do oxigênio, para que você, irmão, possa não só respirar, crescer, para que você possa se desenvolver, mas também para que as suas funções orgânicas, elas aconteçam de uma forma eficaz. Só que o coração, irmão, que Salomão está falando aqui, Salomão está falando de um outro coração que vai além da compreensão física daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente começou aqui ilustrando com a história aqui do meu pai. O coração aqui, irmãos, que Salomão está falando, vem de uma palavrinha grega, de uma palavrinha hebraica, perdão, que se chama lá no original leb. Fala assim comigo, leb. Com B mudo. Essa palavra, ela quer dizer literalmente o ser interior. Leb significa a mente, significa a vontade, significa o seu interior, o seu espírito. Não se trata apenas, irmãos, aqui de cuidar da sua saúde física, logicamente não comer uma comida gordurosa, não usar coisas que possam criar essas placas aqui, que possam dificultar a circulação de sangue no seu organismo. Salomão, ele vai além, ele está falando de um cuidado de que é muito mais intensivo, é muito mais importante, porque dele depende a qualidade de vida que você vai viver aqui nessa terra. O cuidado que você tem com o seu ser interior, com a sua mente, com a sua vontade, irmão, é essencial e é fundamental e vai determinar a forma como você vai viver os seus dias aqui sobre a terra. Eu quero reforçar, inclusive, irmãos, esse aviso da pastora Carol, sobre essa questão de você cuidar das suas emoções. Essa semana, irmãos, um colega meu, de novo, um cara pulou do 8º andar aqui em Águas Claras, um delegado da Polícia Federal. Ele se suicidou, exatamente no mês que a gente está cuidando aqui da prevenção ao suicídio. Então, cuidar do seu coração, cuidar daquilo que está entrando na sua mente, assim como a carne, irmão, o coração de carne pode ser afetado pelo entupimento de veias e artérias no nosso corpo, pela gordura que a gente ingere. O nosso ser interior, preste atenção aqui nisso, o seu ser interior, a sua mente, a sua vontade, pode sofrer, irmão, com essas gorduras e esses venenos, e que causam um entupimento dessa graça de Deus, que flui do céu sobre a sua vida, e que pode causar um desastre terrível na sua vida e nos seus relacionamentos. Então, Salomão, irmão, ele fala que guardar o coração é muito importante,
porque dele procedem as fontes da vida. E Deus, irmãos, presta atenção, quando Ele olha lá do céu para você, eu sei que você é uma pessoa bonita, uma pessoa vaidosa, uma pessoa que se preocupa com a sua aparência física, mas eu quero dizer para você que quando Deus te olha lá do céu, Ele não vê o seu rostinho bonitinho que todo mundo vê na rua, quando cruza por você, aí nos shoppings, na igreja, aí na sua casa. O que Deus olha quando Ele vê lá do céu, Ele vê o seu coração. Olha só o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. A Bíblia diz assim: mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o... Deus está preocupado com a sua saúde interior. Deus está preocupado com a saúde do seu coração. Jovem, homem, mulher que está aqui hoje. Como é que está a saúde do seu coração? Porque, irmão, a grande verdade é que o nosso coração, ele precisa ser purificado todos os dias. Porque a nossa natureza humana sem Deus é corrompida e má. Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo 15, 18, ele diz assim: mas o que sai da boca vem do... E é isso que contamina o homem, pois do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, irmão, se eu não cuidar do meu coração, da minha mente, da minha vontade, daquilo que eu estou jogando para dentro através das janelas da minha alma, que são os meus sentidos, os meus olhos, os meus ouvidos, tudo isso que Jesus disse aqui, irmão, homicídio, furto, adultério, tudo isso vai sair, porque se o seu coração está doente, irmão, isso pode causar um entupimento, um bloqueio, uma interrupção da graça de Deus que flui através de você. Por isso, Davi, ele chega ali, irmão, no Salmo número 51, versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um quê? Um coração o quê, irmão? Puro. E renova dentro de mim o quê? A oração de Davi, irmão, não era apenas pela sua saúde física, pela forma como o seu exterior estava, mas a grande preocupação de Davi era como é que estava o seu coração, o seu interior, diante de Deus. E nessa semana, irmão, eu perguntei, eu estava orando e falando: Senhor, mas do que a gente deve guardar o nosso coração? O nosso coração precisa ser guardado de quê? E eu quero dizer para você, irmão, a primeira coisa que o seu coração deve ser guardado, você deve guardar o seu coração, em primeiro lugar, da mágoa e do ressentimento. Diga assim comigo: eu preciso guardar o meu coração da mágoa e do ressentimento. Um dos maiores riscos, irmãos, para o seu coração espiritual infartar é o acúmulo de mágoa e ressentimento das pessoas que convivem com você. É onde a gordura se acumula e onde entope as suas veias espirituais, por onde flui a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Irmãos, nós somos seres relacionais. O ser humano, ele foi criado, irmão, para ter relacionamentos. E nos nossos relacionamentos, a Bíblia diz que a gente se afia, essa é que é a grande palavra. Nós nos relacionamos com amigos, nós nos relacionamos com os nossos pais, com os nossos familiares, nós nos relacionamos com os nossos cônjuges, nós nos relacionamos com os nossos filhos. E nos nossos relacionamentos, muitas vezes, irmãos, esse processo de encaixe, muitas vezes, irmãos, ele tem às vezes um curto-circuito. E é aí, irmão, que o demônio, é aí que Satanás
muitas vezes tenta jogar gordura para dentro de você, tenta jogar a interrupção da graça de Deus, porque, irmão, a mágoa e o ressentimento interrompem o fluir de Deus na vida de um ser, de uma pessoa. Ressentimento, irmão, é guardar mágoa contra alguém. Ressentimento é, em vez de perdoar e superar a dor, a pessoa ela se ressente e continua sofrendo com sentimentos negativos provocados por outra pessoa. E ninguém está livre, irmão, de ser frustrado, de ser traído, de ser magoado, de ser ferido. Ninguém está livre disso, meu irmão, porque a gente está o tempo inteiro se relacionando. É por isso que a gente depende do poder de Deus, que nos ajuda a perdoar as pessoas que convivem conosco. Jó, no capítulo 5, versículo 2, ele diz que o ressentimento ele torna a vida amarga e tira a alegria das pessoas. Esse texto ele diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Ou seja, o ressentir, o magoar, o guardar ali aquela ferida, ele pode matar você do infarto no seu coração espiritual. Ele pode fazer bloquear a graça de Deus na sua vida. A falta de perdão, irmão, ela te aprisiona e te torna refém de um sentimento que vai minando a sua alegria e esperança. Eu já falei aqui, irmãos, a história lá de casa. Anos atrás, irmãos, alguns anos atrás, lá nos anos de 1900 e alguma coisa, um fato aconteceu lá na minha família, um fato muito grave que aconteceu, e minha mãe, na época, ela se ressentiu de uma forma muito, muito forte. E aquela decepção com a pessoa que ela amava, aquela ferida que foi causada por aquela pessoa que era amada por ela também, aquilo a aprisionou durante muitos anos. Durante anos, irmãos, o coração espiritual da minha mãe, ele foi ficando inchado e comprimia os seus outros órgãos espirituais. E isso, irmão, um coração espiritual com um pré-infarte, ele começa a causar entupimento na sua oração, na sua leitura bíblica. E o seu organismo, que era para funcionar de uma maneira extraordinária, começa a dar sinais de desgaste. Minha mãe era uma pessoa super espiritual, cantava no coral, minha mãe era secretária da igreja, mas quando a mágoa e o ressentimento, irmão, colocou sobre ela uma prisão, todas essas qualidades, essas coisas que a gente gosta de fazer para Deus, começam a ficar enclausurada, ficou presa. E durante anos, irmãos, a minha mãe, ela pensava na morte. Sabe por quê, irmão? Um coração quando está pré-infartado, é tanta dor, que você deseja a morte todo dia. E durante os anos que se passavam, eu falava para minha mãe, eu falei: mãe, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente precisa perdoar. A senhora precisa perdoar, porque a falta de perdão, a falta de liberar as pessoas do seu coração, pode inclusive te tirar do céu. E minha mãe: eu não quero ouvir isso. E aí, irmãos, passado o tempo, ela começou a orar e chorar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero mais esse sentimento aqui dentro do meu coração. Eu não quero mais essa ferida aqui me prendendo, causando um infarto espiritual dentro de mim. Eu quero que isso saia. E começou a orar. E numa certa feita, irmão, ela estava lá em Caldas Novas. E aí, irmãos, ela vai entrando num restaurante. Quando ela entra no restaurante, ela vê a pessoa que feriu ela há 10 anos atrás. Quando ela vê aquela pessoa, ela dá meia volta para fugir do problema. E o Espírito Santo disse assim para ela: você me pediu uma oportunidade, e essa oportunidade é hoje. Ela disse que parece que foi audível, parece que era alguém falando assim do lado dela, falando: olha, você precisa de cura, o seu coração está na UTI, e é hoje o dia de você receber a cura para ele. Irmãos, ela voltou ali atrás, chamou aquele homem, e ela disse assim: eu quero te pedir perdão
por todas as vezes que eu guardei você no meu coração, que eu falei mal de você, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e eu quero também liberar o perdão sobre a sua vida, porque eu não quero mais ficar preso à mágoa e o ressentimento. Isso nunca mais vai se tornar uma prisão no meu coração. E ali, irmão, naquele dia, ela pegou, abraçou, o perdão foi liberado, houve ali um quebrantamento. E a minha mãe disse que ela saía quando ela saía ali daquele restaurante, a sensação, irmão, que ela sentia fisicamente, é como se ela estivesse levitando só com a ponta do pé assim, irmão, sobre o asfalto, tamanha a liberação do peso que estava sobre a sua vida, as suas costas. A Bíblia diz lá no Salmo de número 103, versículo 8 a 10, diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O que Deus espera de você é o que Ele faz com você todos os dias. Quando Ele libera você por causa do sangue de Jesus, e perdoa as suas falhas, e perdoa os seus pecados, e não se ressente daquilo que você faz, das traições que nós fazemos todos os dias, quando nós pecamos contra Ele. E por causa do sangue de Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos lava, e Ele nos dá a chance de seguir adiante novamente. Deus espera de você, para uma saúde plena do seu coração, que você não fique refém da mágoa e do ressentimento. Perdoar, irmão, é largar o ressentimento. E largar, não significa, irmão, quando você perdoa, que algo errado que não aconteceu. Pelo contrário, ninguém tem o direito de ferir ou pecar contra outra pessoa. A gente combate isso o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro aqui temperando as nossas palavras, sendo educado, sendo cortês, pensando antes de falar. Mas, irmão, perdoar significa largar esse ressentimento, parar de sofrer, abandonar o desejo de retribuição. Porque Romanos diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então guarde o seu coração, irmão, da mágoa, guarde o seu coração do ressentimento. É isso que Salomão está falando para mim e para você. Mas pastor, do que mais a gente precisa guardar o nosso coração? Você precisa guardar o seu coração do orgulho. Fala comigo: eu preciso guardar o meu coração do orgulho. Orgulho, irmão, sabe o que significa? Orgulho significa sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, achar que você é bom porque é você, excesso de amor próprio, é arrogância, é soberba, é um conceito exagerado que você tem de si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o orgulho, ele acumula placa de gordura que você não tem noção, não tem ideia sobre o seu coração espiritual. Porque quando você acha que é você mesmo a razão de todas as coisas, a graça para de fluir através de você. Porque Deus vai olhar assim e vai falar: então quer dizer que é você? A Bíblia fala que Deus resiste o quê? Deus resiste ao soberbo. Então é você que é a razão? Então a glória flui, é por causa de você, é por causa da sua eloquência, é porque você toca bem, é porque você ministra bem, é porque você é um cara bom nos estudos. Então agora, meu filho, vai com você. É assim que Deus faz com o orgulhoso, quando o cara acha que é bom por causa dele próprio. O orgulho, irmão, causa um infarto no seu coração. A Bíblia fala, irmão, que o orgulho é arrogância, é um pecado
que causa muitos problemas. O orgulhoso, ele é incapaz de reconhecer os seus erros. O orgulhoso é incapaz de reconhecer as suas falhas. Por isso Deus, Ele tem prazer em humilhar, em levar essas pessoas a entender que não são elas, mas sempre é Ele, por causa dEle, por meio dEle, são todas as coisas. O orgulhoso, ele se acha superior por alguma razão, irmão. Ele se acha superior e ele despreza as outras pessoas. Ele acha que é tão bom, que essa pessoa ela pode inclusive trazer para si algumas coisas que pertencem a Deus. Tem um texto, irmão, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 2, e depois você vai ler lá em Ezequiel, saber de quem que ele está falando aqui. Ele diz assim nesse texto: filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor, no orgulho do seu coração você diz, eu sou um Deus, eu sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares, mas você é um homem, você não é Deus, embora se considere tão sábio quanto a Ele. Esse texto aqui de Ezequiel 28 e também de Isaías capítulo 14, está falando, sabe de quem, irmão? De Satanás, o orgulho e a altivez. Por isso que Deus resiste a esse tipo de sentimento. Alguns anos atrás, irmãos, eu me peguei percebendo que o orgulho estava me causando uma prisão e estava começando a querer acumular placa dentro do meu coração. Eu estava esses dias aqui no discipulado, vou abrir algo aqui, irmão, que eu falo em discipulado, mas eu estava ali conversando com os meus pastores, e eu confessando, eu falei, sabe qual foi o sentimento que eu tive esses dias? Eu não gostava, irmão, de ser contrariado. Sabe o que é isso? Eu gostava de dar uma ideia, e eu gostava de que todo mundo falasse assim, oh, que ideia maravilhosa. Mas quando alguém chegava assim, eu não acho essa ideia muito boa. Eu olhava para a pessoa assim, eu ficava olhando, qual é a sua, qual é desse cara, meu? Eu ficava assim, por que não gostou da minha ideia? Mas a verdade é que eu não conseguia enxergar que isso era orgulho, é se achar superior, é achar que a sua palavra é a última coisa, ou que você é a última Coca-Cola do deserto. E quando eu caí em mim, irmão, eu falei para Deus, Senhor, eu combato tanto o orgulho, eu tento tanto que a gente seja assim o mais humilde possível, que a gente trate todas as pessoas de uma forma amorosa, de uma forma cuidadosa. E eu, Senhor, sem perceber, estava acumulando gordura no meu coração espiritual, achando que eu estava superior, que as minhas ideias eram superiores e eu não estava dependendo do Senhor. Me perdoa e me lava com teu sangue. Eu preciso da tua graça todo dia. A tua graça precisa atuar na minha vida e através da minha vida. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso escutar mais as pessoas. Eu preciso escutar mais o Senhor. Eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. O orgulho, irmão, ele te afasta de Deus. O achar que você é infalível. O achar que você não peca nunca. Que você é o cara dos caras. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso infarta o seu coração espiritual. Isso causa um bloqueio da graça de Deus sobre a sua vida. E o orgulho, irmão, eu vou te falar, o orgulho antecede a sua queda. O orgulho, se achar superior, antecede a sua queda. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim, o orgulho, ele vem antes da destruição. Diga comigo assim, o orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo antes da queda. Para você não cair no orgulho, irmão, sabe o que você tem que fazer? Você precisa cultivar a humildade. Porque a pessoa humilde, presta atenção, quem está comigo diz amém. Amém. A pessoa humilde, ela entende que ela não é superior a ninguém. Amém. Porque todos pecaram e falharam. Romanos no capítulo 12, versículo 16, a Bíblia diz assim,
tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Irmão, eu já vi tanta gente boa se arrebentar no chão, porque se achava bom demais, se achava melhor do que os outros. E aí, irmão, se arrebentou, às vezes no adultério, às vezes na mentira, às vezes na pornografia, em tantos outros pecados, porque Deus resiste a esse espírito altivo, orgulhoso, de se achar superior aos outros. E Provérbios aqui, capítulo 4, está falando de todas as coisas que você deve guardar. Guarda o teu coração, guarda da mágoa, guarda do ressentimento, mas guarda do orgulho, porque o orgulho antecede a queda, o orgulho antecede a destruição. E você precisa entender que você depende de Deus, que você depende de um Deus que criou todas as coisas, que é superior a tudo, que é o Senhor de tudo. É dele que você depende. Você não é nada, eu também não sou. Nós somos poeira, irmão. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que Ele é a razão de tudo, para tudo, sobre todas as coisas. Humildade é você saber apreciar o bem que Deus te dá, reconhecendo que você depende dEle. Romanos no capítulo 12, versículo 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus te concedeu. Guardar o coração da mágoa, guardar o coração mas em último lugar, você precisa guardar o seu coração da independência. Você precisa guardar o seu coração de ser independente. Talvez o pior componente que leva a um infarto fulminante é o sentimento de independência. É achar, muito parecido com orgulho, é achar que você pode fazer as coisas sozinhos e viver uma vida independente de Deus. Isso causa, irmão, um infarto fulminante. Deus é um único ser independente. Eu estava lendo aqui a definição que o dicionário nos dá da palavra independente. Você sabe qual é a definição de independência? De independente? A definição de independente é a seguinte: não dependente, livre, não sujeito aos controles externos, não subordinado, aquele que governa a si mesmo, soberano, não condicionado. E quando eu estava lendo, irmão, esse conceito, a única pessoa que se encaixa aqui, irmão, é Deus. Deus é o único ser de quem todas essas coisas possam ser ditas em um sentido absoluto. Ele não depende de ninguém, ele é livre, ele é alguém que não está sujeito a controle externo, ele não é subordinado a ninguém, ele é o Senhor, ele é soberano, ele não está condicionado a nada, ele tem todo o poder nas suas mãos, ele é Senhor de tudo, é Senhor de todos, ele governa o mundo, ele governa o universo, ele é tudo. É o único ser independente no universo, no mundo inteiro, só Deus. E muita gente, irmão, está sofrendo, porque decidiu viver uma vida independente, fruto de escolhas e da inclinação do coração. Achando que pode viver uma vida independente dos outros, e o pior, uma vida independente de Deus. Sabe o que Jeremias, ele diz lá no capítulo 17, no versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, eu estava hoje à tarde pensando assim, eu falei, meu Deus,
esse espírito de independência tem levado tanta gente a uma morte espiritual prematura. Você já viu, irmão, quando morre alguém muito jovem de infarto fulminante, a gente fala assim: meu Deus, morreu tão jovem. Quem já fez isso, irmão? Já falou assim, um parente ou algum amigo, falou: meu Deus, que esse cara morreu jovem demais, morreu muito novo. É assim que tem muitos, que tem acontecido com muitos, que tem vivido uma vida independente de Deus. E às vezes a gente não tem esse mesmo espanto. Meu Deus, o cara está independente de Deus, morreu. Como é que o cara vai poder ter escolhas sábias na vida, se o coração é enganoso? E se a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Uma pessoa que é independente é uma pessoa que acha que sabe tudo, sabe os caminhos, sabe o que tem que escolher, que não depende do conselho mais sábio do universo, que é o conselho de Deus. Morreu já. Tanta gente, irmão, que está infartada por causa de uma vida independente do conselho sábio e poderoso do Altíssimo. O espírito de independência, ele diz assim: vai lá, você consegue sozinho. E a Bíblia, ela diz a você o seguinte: o que Deus fala a respeito disso? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro abençoado. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu e não se apoie no seu próprio. Reconheça o Senhor em todos os seus e Ele endireitará as suas veredas. Para você ter as suas veredas corrigidas, para você sair do atalho que você tomou na sua vida, você precisa voltar para o caminho que Ele escolheu para você. Independência de Deus causa morte. Independência de Deus infarta o seu coração espiritual. Provérbios no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Você precisa guardar o seu coração da mágoa e do ressentimento. Você precisa guardar o seu coração do orgulho. Você precisa guardar o seu coração desse espírito de independência. Sabe, irmãos, esse infarto que meu pai sofreu quase o matou. Ele foi levado numa maca. Quando ele estava chegando no hospital, irmão, ele desmaiou. Meu pai foi levado numa maca para dentro do hospital. E tentaram reanimar, porque ele teve 5 paradas cardíacas nesse trajeto. E os médicos, quando viram a situação que meu pai estava, eles pegaram o desfibrilador e descarregaram ali uma descarga elétrica no peito do meu pai. Fizeram isso uma vez, fizeram isso 2 vezes, até que o coração do meu pai acordasse e voltasse a bater. E é hoje, irmão, depois de todos esses anos, isso foi há 17 anos, hoje o meu pai tem uma vida abençoada. O coração do meu pai, irmão, é um coração que tem as marcas desse infarto. Uma parte do coração do meu pai ficou marcada, porque quando acontece um infarto dessa natureza, a partezinha do seu coração, ela fica marcada. Mas o coração do meu pai voltou a bater. E tem batido todos os dias. Mas meu pai não pode abrir mão dos remédios que foram receitados a ele, para que o seu coração funcione bem. E para que dê a ele bastante longevidade.
ele depende desses insumos hoje para o seu coração funcionar bem. Tem muita gente, irmão, que está com o coração, se não está parado, está quase parando. Tem muita gente hoje precisando de um desfibrilador. Pá! Tem muita gente precisando de um choque hoje, porque está refém da mágoa, está refém do orgulho, achar que é superior, está refém da independência. Não, eu sei exatamente o que eu quero da minha vida. Meu Deus do céu, irmão. Deixa eu dizer para você, seu coração está quase parado, como estava do meu pai. E para voltar a funcionar, irmão, você precisa hoje à noite do desfibrilador de Deus. Porque com o desfibrilador de Deus, ele vai mostrar exatamente quem você é. E ele vai receitar alguns remédios para que você tenha uma vida abundante e eterna, como meu pai depende hoje. Você vai precisar do remédio do perdão. Você vai precisar do remédio da humildade. Você vai precisar do remédio da dependência de Deus todos os dias. E sem esses remédios, seu coração pode parar de novo. Porque a gente vai precisar desse remédio o resto da nossa vida, até Jesus voltar, para o seu coração não sofrer um infarto espiritual. Sabe, queridos, quando eu estava lendo sobre isso essa semana, eu falei para Deus, Senhor, tanta gente aí que está morrendo o coração, sequelado, gente que perdeu a qualidade de vida, porque se tornou refém das suas escolhas, porque ficou escravo do ressentimento, pessoas que os magoaram e estão presas, e o coração está quase parado, está quase ali, preso, parando. E eu falei para Deus essa semana, Senhor, eu quero uma vida abundante, eu quero o meu coração funcionando bem até o Senhor voltar. Eu não quero ter um infarto espiritual, eu não quero que o meu coração fale no momento crucial da minha vida. Eu não quero que o meu coração me deixe na mão quando eu for viver as melhores experiências, porque eu creio, irmão, eu já vivi muita coisa boa em Deus, mas eu sei que o melhor de Deus ainda está chegando sobre a minha vida, e está chegando sobre a sua vida. E como é que está a saúde do seu coração, para viver esse melhor de Deus? Será que quando o melhor de Deus estiver chegando, o seu coração, Deus sofreu um piripaque, teu coração morreu, perdeu o melhor? Não é esse o projeto de Deus para você. Não é esse o sonho que Deus tem para você. Deus quer um coração saudável. Porque de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque é dele. É de um coração saudável. De um coração sadio. Que procedem as fontes da vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. E eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração hoje. E eu queria que você sentisse o batimento do seu coração hoje. Mas eu não estou falando do seu coração de carne. Eu estou falando do seu coração espiritual. Do seu ser, do seu interior, da sua mente, das suas vontades. Como é que está o seu coração hoje? Como é que está a sua vida hoje? Como é que está hoje? Aquilo que é mais importante que você tem, que é o seu coração espiritual. Talvez você foi refém do orgulho. Talvez você se achou assim, meu Deus, eu jamais vou ser escravo disso. E hoje você se encontra escravo das escolhas que você fez. Talvez você pensou, meu Deus, é tão fácil perdoar, é tão fácil não ressentir. Mas agora, colocando a mão sobre o seu coração, você parece que tem alguém preso aí. Alguém que te feriu, alguém que te decepcionou e que está precisando de perdão. Você precisa hoje aplicar o remédio para o seu coração voltar a bater.
Talvez você tenha tá tocando a sua vida independente, está fazendo as suas escolhas de uma forma totalmente alheia a Deus e à sua vontade. E Deus está dizendo para você hoje, meu filho, você precisa ser dependente do meu amor, da minha graça, dos caminhos que eu escolhi para você. Talvez você precise hoje fazer um concerto diante de Deus e de falar para Ele assim: Senhor, eu não consegui enxergar, Senhor, isso em mim. E hoje eu estou vendo, Pai, ó Deus, o quanto eu estou precisando, ó Pai, ó Deus, de um coração sadio. O quanto eu estou precisando de um coração que bate bonito, bate bem, funcione a contento. O quanto eu estou precisando de um coração espiritual, que é de onde flui as fontes, a verdade, onde flui as coisas boas da vida, do meu interior. Eu preciso, Senhor, ó Deus, beber desse remédio, porque a Tua palavra diz que quem beber dessa água, a água da vida, o Senhor que é Senhor de tudo, do seu interior fluirão rios, rios, rios de água viva. Eu quero que você ore nessa hora. Todo mundo que está aqui dentro, irmão, hoje, eu queria pedir para você não conversar com ninguém, mas que você colocar a mão sobre o seu coração, porque é um momento, irmão, de reflexão. Sinta os seus batimentos espirituais nessa hora. Você está dependente de Deus, irmão? Você está humilde o suficiente para reconhecer que você não é superior a ninguém, de que você precisa tanto de Deus quanto essa pessoa que está sentada aí do seu lado? Será que hoje você precisa liberar alguém? Será que hoje você precisa perdoar?